Como operar de forma tranquila e proteger seu capital na bolsa de valores? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como isso é possível. Então vamos lá, vamos direto para a tela. Vou baixar aqui a minha imagem, né? Eu estou aqui na plataforma opções.net, uma plataforma gratuita que você pode fazer simulações das operações que você pode realizar na bolsa de valores, tá? Então vamos lá. Essa é uma operação de entrada, tá? É uma operação que a gente chama de operação de renda fixa. É uma operação que ela não vai te dar ganhos explosivos, mas ela vai te mostrar as possibilidades, os mecanismos possíveis dentro da bolsa de valores, combinando ações mais os derivativos que são as opções. É a sua porta de entrada para a bolsa de valores, ou seja, você sair das aplicações tradicionais que você tem no seu banco, na sua corretora, e vir para a bolsa de valores iniciando da maneira correta sem ver seu patrimônio sangrar, ou seja, você comprar ações através de dicas de amigos, de cunhados, de influenciadores, né? Você comprar ações, mas proteger o seu capital de forma que no longo, médio e longo prazo você consiga viver de dividendos de forma protegida, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou mostrar aqui, né? Então, o que que acontece aqui, ó? Quando você compra um ativo, né, você compra aqui, por exemplo, coloquei aqui Petrobras, tá? Então, eu comprei aqui Petrobras. O que que acontece? Se a ação sobe, mil maravilhas, né? Você ganha. Porém, se a ação cai, né? Você também, seu patrimônio encolhe e você perde se você vender a ação, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, então a gente vai fazer uma combinação aqui que a gente chama de três pernas. Vai ser o ativo e mais dois contratos de opções de forma bem simples, tá? Então a primeira coisa que a gente faz aqui, ó, a gente faz um contrato de opção onde a gente se obriga a vender o ativo que a gente acabou de comprar, tá? Então é uma call, é uma venda de call. Eu vou colocar um vencimento aqui, tá? Para 38 dias. No strike, o que que é o strike? É o valor do contrato, ou seja, se eu comprei a ação por 31,40, eu quero ter a obrigação de vender a ação mais cara do que eu comprei. Tá? Então a gente pega o valor do contrato, o primeiro valor acima do valor que você comprou. Então tem aqui, ó, tá vendo? 31,55. Então você vem aqui, ó, 31,55, tá? Quando você gera uma obrigação no mercado de entregar o ativo, se você comprou a 31,40, você desembolsou caixa, certo? E se você vai vender por 31,55, você vai ganhar essa diferença entre 31,40 e 31,55. E para isso, você antecipa um prêmio do mercado no valor de 1,40. Então entra a caixa para você. De novo, quando você compra ação, você desembolsa a caixa. Quando você realiza um compromisso de venda no futuro, ou seja, para o dia 18/7, entra a caixa para você. Essa operação aqui, ó, você viu que a gente travou, né? Vou voltar aqui, ó. Então, quando você tem uma ação, né? Se ela sobe, você ganha, se ela cai, você perde. Quando você faz mais esse contrato aqui de opção, você trava o seu ganho, tá? Essa é uma operação bem famosa que existe no mercado financeiro, no mercado de ações mais opções, que é a chamada venda coberta. É uma operação muito lucrativa, tá? Se você olhar aqui, ó, ela está dando 5%, né? É, qual que é o porém dessa operação? Isso se a ação sobe. Se a ação sobe, você não vai ter o ganho limitado, mas você vai ganhar 5%, ou seja, você vai ganhar 5 vezes o CDI. Mas se ela cai, você está desprotegido. Então, se você fez um contrato aqui no 31,55, o seu ponto de equilíbrio é exatamente no 30, arredondando aqui para 30 reais. Se a ação cair dos 31,40 que ela está hoje, cair para 30 reais, você fica no zero a zero. Só que se ela cair mais, o seu patrimônio vai encolher da mesma forma. Então você protegeu de uma alta, né? Para você não ficar oscilando na alta do ativo. Então você tem um ganho de 5%, mas na queda você ainda está descoberto, que a gente fala. Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse dinheiro que entrou de caixa pela compromisso que a gente fez de vender o ativo por um determinado valor em um determinado prazo, e a gente vai comprar o que a gente chama de seguro. A gente compra um seguro para o mesmo prazo, pelo mesmo valor de contrato, 31,55. Deixa eu achar aqui, ó, 31,55. Quando você faz isso, ó, você vê que a gente recebeu dinheiro pelo compromisso de venda no futuro e a gente gastou o dinheiro para comprar o seguro. Só que veja que você mais recebeu do que gastou. Tá? Essa diferença aqui também é um ganho que você vai ter nessa operação de renda fixa. Olha só agora, além de ter travado a alta, a gente travou a queda, de forma que a operação virou uma reta, virou uma renda fixa. Tá? Então aqui, qual que é o seu risco aqui? Nenhum, é o seu risco zero. Tem muita gente que chama essa operação de renda fixa estruturada, collar, né? Tem gente que chama essa operação de collar. É a maneira mais simples para você entrar no mercado acionário
é fugir das dicas aí de grandes influenciadores e entender o mecanismo das opções de forma que você crie uma proteção para o seu ativo. Então, nesse caso aqui, ó, esse pacotinho aqui de 3 pontas da operação, ele vai, né, como se você estivesse fazendo uma aplicação lá no CDB do seu banco. Você vai ter que colocar lá, nesse caso aqui, R$ 30.000, 30.910. Ah, tá, Vinícius, põe menos. Vamos colocar aqui, fazer com 100 quantidades aqui, ó. Então, você vai ter, que é um lote, né? Que seria aqui que eu considero o mínimo. Então, para entrar nessa operação, você precisa de R$ 3.000. Você entra com R$ 3.000 e sai com 2% de rentabilidade, né? Vai sair aqui com 2% de rentabilidade, tá bom? Então, é a primeira operação de entrada e é uma operação que você pode fazer a qualquer momento. Eu falo muito aqui que a gente não fica procurando topos e fundos, né? Mas em momentos de alta, a gente tem alguns operacionais, quando trata-se especificamente de opções, e quando a gente está no momento de queda, a gente também tem alguns operacionais específicos de opções. Mas se você não quer ficar esperando esses momentos, você pode simplesmente fazer essa renda fixa. Qual que é a diferença dessa renda fixa com ação em relação a uma aplicação tradicional de um banco, de uma corretora, né? Esses CRA, CRI, LCA, LCI, COI, fundos de renda fixa e tudo mais. Primeiro que você está protegido. Segundo, que quando você faz uma renda fixa com ação, você de tempos em tempos vai receber caixa, porque você recebe o pagamento de dividendos quando você faz com ações com empresas de boa qualidade. Neste caso aqui, você pode fazer com praticamente todas as ações do índice Bovespa, desde que tenham opções a serem negociadas. Por quê? Porque como você faz os contratos derivativos no que a gente chama no preço, né, o at the money, ou seja, você faz o contrato de opções exatamente no preço praticamente do que você comprou, do que você adquiriu o ativo, do que você adquiriu a ação, as opções têm liquidez. Então você pode fazer com Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, eh, que mais? Você pode fazer com praticamente todos, com B3, você pode fazer com Copel, você pode fazer com Usiminas, você pode fazer com Semig, eu estou lendo ali, tá? Você pode fazer com Eletrobras, você pode fazer com Gerdau, com Itaúsa, com todas essas grandes empresas você vai conseguir fazer esse tipo de operação, tá bom? E o interessante dessa operação, depois que você entende o jeito que ela é feita, que é muito simples, é só você fazer 3 pernas aqui da operação, você pode fazer alguns tipos de modificação nela, de forma que se você fizer uma análise sua, uma análise fundamentalista, uma análise gráfica, uma análise por par, qualquer tipo de análise do ativo que você está negociando, você pode fazer como se fosse uma aposta. Por exemplo, se você acredita que a ação da Petrobras vai subir, né, mas você não tem certeza, né? O mercado é soberano, ele faz o que ele quiser. Mas você pode aumentar a sua rentabilidade na alta, em detrimento, né, da proteção de capital, e diminui a rentabilidade na queda. Então, neste caso aqui que eu mostrei, é uma renda fixa. Você vai ter 2% se ela subir ou se ela cair. Mas vamos ver um outro exemplo aqui, ó. É a mesma operação, tá? É a mesma operação aqui. Eu vou só modificar aqui, ó, o valor do contrato da nossa obrigação. Eu vou subir este valor. Eu vou colocar aqui para 32,55. Subiu R$ 1. Vamos ver se dá certo aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Você ainda está com capital protegido, ou seja, numa queda do ativo, você vai ganhar menos. Tá? Você vai ganhar aí 0,40%. Mas numa alta do ativo, você pode ganhar até 3,5%. Então, esse é um tipo de operação que a gente fala que é uma operação de capital garantido, porque se ela cair, você não vai perder dinheiro. Tá? É claro que a gente tem que pensar aqui, fazer a questão da inflação e tudo mais. Porém, você fez esse tipo de operação porque você tem expectativa que ela suba. Só que você tem o risco dela ainda, mesmo assim, você acreditando que ela vai subir, ela cair. Então você faz uma proteção. Só que você tem um potencial de ganho aqui na alta de 3,5%. Vamos ver se dá para fazer um pouquinho mais aqui, ó. Vamos ver se dá. Ó, deu aqui, ó. Eu gosto assim, tá? Já que é para fazer um direcional, que a gente chama, eu gosto de deixar assim, ó. Praticamente, se eu tô acreditando numa alta, mas eu tenho receio de uma queda ainda, o que que eu faço? Eu protejo meu capital na queda, ó. O capital está 100% protegido aqui na queda. Só que na alta, ele pode me dar 4%, tá? Qual que é o risco daqui? Nenhum. Risco zero. Por quê? Porque você tem um seguro comprado aqui, que você pegou o dinheiro da sua obrigação de vender o ativo agora a 32,80 e você tem um seguro a 31,55, que é um valor acima do valor que você pagou no seu ativo, tá? E você pode fazer isso daqui também para queda. Vamos supor que a sua expectativa seja que o ativo vai cair. O que que você faz? Você troca aqui sua obrigação. Você põe que a sua obrigação agora é para queda. Vamos ver se dá até aqui um pouquinho mais. Acho que dá até um pouco mais aqui, ó. Vamos ver. 29,55. Vamos ver se fica aqui, ó. Aqui seria o ponto ótimo dessa operação aqui, pensando numa queda, tá? Ó, olha só.
Olha só que interessante. Olha o tanto que está dando de rentabilidade. Não sou eu que estou falando, está aqui, ó, no sistema. Então, numa alta, tá, você não ganha nada, mas numa queda, você tem um potencial de fazer quase 7% com capital garantido. Com capital garantido, tá? Então, esse desenho aqui no gráfico, né, que a gente chama de payoff, é, ele condiz com a realidade, tá? Se eu for aqui, a plataforma, o mercado está rodando aqui atrás, ó. O mercado está rodando, está ao vivo, tá? Ele condiz aqui e você realmente tem essa possibilidade. Como que você executa essa operação? Muito simples. Você pode executar no seu home broker, você pode executar numa plataforma um pouco mais avançada. Essa plataforma aqui de trás é o Profit. Você pode executar num robô de execução, que é o PNT, que todas as plataformas disponibilizam, inclusive de forma gratuita, com a corretagem baixa, tá? E para fechar, vamos fazer uma outra variação. Então, só resumindo, a gente fez aqui o renda fixa, né, que são três operações. A gente fez o mesmo renda fixa, só modificando ele para um direcional para alta, um direcional para queda, onde você tem um potencial aqui na queda quase 7% e na alta 4,5%, num renda fixa de 2%. E o que que você pode fazer aqui também, né? Você pode fazer é, um direcional também, mas nem 100% protegido. Então vamos pegar aqui, ó, você pode fazer o quê? Você pode aumentar a sua obrigação aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, você agora não está mais com o capital protegido. Porém, a sua rentabilidade, que era de, vamos só voltar aqui só para ver quanto que era a sua rentabilidade aqui no renda fixa. Ela era de 2%, ela passa agora para, vamos ver aqui, ó, ela passa para 3%. Tá? Só que se a ação subir muito, subir 15%, você fica no zero a zero, tá? Só que você tem uma margem grande aí, você tem esses 15% para caso a operação vier contra você, você pode decidir o que você vai fazer. Se você vai resgatar aqui, né, vai stop, porque a gente fala que é estopar a operação, ou você vai esperar ela ficar nessa região aqui onde você tem valor. Mas veja só, para você empatar com o CDI, que seria 1,10, mas 1,15, né, que está o CDI hoje ao mês, a ação teria que subir 9,5%. Se ela subir 9,5%, você ainda está, digamos assim, com o seu capital garantindo, rendendo a própria Selic. Tá? Caso ela fique com o preço no lugar que está hoje, em torno de 31,50, alguma coisa nesse exemplo da Petrobras, ou ela caia, você pode fazer até 3% em cima do capital investido, tá? Então é dessa forma, com essas operações de renda fixa estruturada, com capital garantido, que você consegue vir para a Bolsa de Valores da maneira que eu chamo da maneira correta, tá? É a porta de entrada para você começar a operar ações com opções e a partir daqui você começar a montar estruturas mais sofisticadas que aí podem te dar um potencial de ganho um pouquinho maior até você chegar nas estruturas avançadas de opções, que é o que eu mostro aí nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, para você aumentar a rentabilidade dos seus investimentos, tá bom? Então, esse foi o operacional de hoje, renda fixa estruturada, como você vir para a Bolsa de Valores da maneira correta, sem deixar seu patrimônio derreter, tá bom?